Olá pessoal, professor Rildo Vaz. Pessoal, nós iremos hoje falar um pouco mais sobre cálculo estequiométrico. Na nossa última aula, num vídeo que nós assistimos, nós falamos das estequiometrias gerais. A aula de hoje ela vai tratar então de uma parte mais particular, que são chamados casos particulares da estequiometria. E entre esses casos que nós encontramos, nós temos aqui, olha, por exemplo, reações consecutivas. O que vem ser uma reação consecutiva? Quando se fala então de reações consecutivas, por exemplo, se nós formos descrever a formulação do ácido nítrico, como é que se forma um ácido nítrico? Ele forma-se então por etapas. Para isso, eu tenho a ação do gás nitrogênio, que uma vez quando ele reage com o gás oxigênio, forma o que nós chamamos então de monóxido de nitrogênio. Só que essa reação não para aí. O monóxido de nitrogênio, ele encontra então moléculas, novamente aqui gente, olha, do gás oxigênio, e aí então formará o que nós chamamos então de um dióxido de nitrogênio. Olha só. Esta reação por si, ela ainda continua a reagir com moléculas de água que encontram então na atmosfera. É então que nesta reação química formará o que nós temos então de o ácido nítrico, que é o HNO3, tá? E o outro nós temos o HNO2. Então olha só, o ácido nítrico para nós, que é o HNO3, ele formaria então por essas etapas, olha, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, até chegar então no ácido nítrico. Isso então que nós chamamos de reações consecutivas. Então, na maioria dos casos, né, quando nós temos algum cálculo estequiométrico que envolva as reações consecutivas, aqui nós temos um exemplo para desenvolver a reação e a chegar, por exemplo, a um composto no qual o problema é pedido. Para que a gente possa entender essa aplicação, por exemplo, qual é a massa de H2SO4 produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Olha aí, pessoal. Aqui nós não temos a reação química, então dita, de formação do ácido sulfúrico. Então, bora só acompanhar aqui. O ácido sulfúrico ele é formado então por etapas. Nós temos o enxofre, que uma vez reage com o oxigênio do ar, e aí nós vamos formar quem? O dióxido de enxofre. Esse mesmo dióxido de enxofre, uma vez quando reage com as moléculas do gás oxigênio do ar atmosférico, vai formar então o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, claro, ali nós temos uma forma de balancear a reação química, porque até mesmo você tem aqui, olha, no composto, no produto formado, 3 oxigênio. E aqui você tem, olha, 4 oxigênio. Então a gente já observa que não está balanceada a reação. Bom, entendemos o quê? Que aqui existe um enxofre. Então aqui vai ter um enxofre. Então nessa forma de observação aí, você vai balancear o produto que foi formado. Então você já condiciona que já existe 3 oxigênio na formação desta reação. E aqui você já tem ou melhor dizendo, 2 oxigênios. E como eu tenho 3, então eu só precisaria de quanto aqui? Ó? De meia molécula de oxigênio. Pois até mesmo esse meio, né, vezes 2, vai corresponder a quanto? A 1 oxigênio. Com mais 2 oxigênio, ó, 3 oxigênio. Então aqui você tem como balanceada a reação. Porém, gente, esse trióxido de enxofre, ele não para por aí, olha. Ele reage então com a molécula da água, que aí então formará a substância então chamada de H2SO4. Ok, gente? Beleza aí? Bom, essa reação toda aí, se nós formos olhar
ela vai obter uma equação geral. E essa equação geral, nós teremos que simplificar algumas substâncias, como por exemplo aqui, ó, eu vou simplificar o SO2 com esse SO2, simplificarei essa uma molécula de SO3 com essa outra molécula de SO3. Perceba que agora, quem foi que restou? Olha, nós temos aí o enxofre e temos o gás oxigênio. Juntamente com quem? Olha, com a molécula água, tudo bem? E temos mais uma molécula, ou melhor dizendo, meia molécula de O2. Então, se nós formos somar o que nós temos aqui no nosso reagente, observe então que esta reação, que agora nós chamamos de equação global, é a reação que o problema pede para que a gente possa, então, usar o que está sendo perguntado aí, ó. Ele pede a quantidade, então, de H2SO4, né? Ele está pedindo a massa do H2SO4, que ali, então, nós temos no próprio produto, né? Essa substância, que é o H2SO4. Então, ele quer saber a massa do ácido fúrico. A partir de quem, gente? De 8 toneladas de enxofre. Então, aqui você vai observar que nós temos duas substâncias que estão sendo relacionadas. Uma, ele pede a quantidade em massa, tá? E a outra também ele pede quantidade em massa. Porém, essa quantidade em massa seria em toneladas. Então, vamos lá? Para que possa, então, calcular essas quantidades, vamos fazer o seguinte. Vamos obter a massa, então, do H2SO4. Legal? Para isso, nós precisamos, então, das massas atômicas desse composto. Bom, o hidrogênio, para nós, ele vale 1. O enxofre, ele vale 32. O oxigênio vale 16. Se nós formos calcular a massa que nós encontramos aqui, ó, desse composto, uma molécula de H2SO4, então nós temos, cada hidrogênio vale 1, então aqui daria 2. Mas, aqui você só tem um enxofre, então 32. E aqui você tem 4 oxigênios, sabendo que cada um vale 16, isso dá um total de 64. Somando tudo isso, turma, nós temos um valor igual a 98 gramas. Bom, aqui você vai observar que o enxofre, só temos um enxofre. Cada enxofre, olha quanto vale? 32. Então aqui você tem uma relação que 32 gramas de enxofre produziu uma quantidade de 98 gramas. Só que ele não quer saber de 32 gramas, gente. Ele quer saber de 8 toneladas. Quanto eu teria em massa de enxofre? Ok? Observa que aqui não há necessidade de você fazer, digamos assim, a conversão de tonelada. Se você tem gramas aqui e tem gramas aqui, você corta essas gramas. E o resultado, ele vai ser em tonelada. Ok? Então, aí você tem a seguinte relação. Tem 32x, que vem ser igual a 98 vezes 8, aonde x é igual 98 vezes 8, isso vai dar um resultado de 784. 32 está multiplicando por x, passa dividindo. Então, esse resultado, 784 dividido para 32, isso dá 24,5 toneladas, gente. Então, o valor, quando eu tiver, ou melhor dizendo, né, a quantidade então, aí, que eu terei em 8 toneladas, né, seria uma quantidade então, de 24,5 toneladas. Olha aí, turma. Bem simples e bem prático aí, olha. Legal? Bom, vamos lá então?
A próxima particularidade é quando são dadas as quantidades, né, de dois ou mais reagentes. Bom, aqui temos um exemplo. Digamos que nós tenhamos aí uma quantidade de uma mistura de 147 gramas de ácido sulfúrico que reage com 100 gramas de hidróxido de sódio. Para que reajam, então, segundo a equação, como você vê aí embaixo. As massas atômicas ali dadas pela questão, né, 1 grama de hidrogênio, 16 de oxigênio, sódio 23 e enxofre 32. E ele te faz a seguinte pergunta. Pede-se para calcular a massa de sulfato de sódio formada. E a letra B ele pede, então, que a massa do reagente que sobra em excesso após a reação. Turma, perceba que em toda e qualquer mistura, muitas das vezes quando nós colocamos então dois ou mais componentes, né, duas ou mais substâncias, é comum que às vezes aconteça quando você não tem, vamos dizer assim, o aspecto de conhecer as quantidades das substâncias, muitas das vezes a gente acaba colocando valores maiores para uma e menores para outra, em termos de reações. E aí então foi sugerido uma quantidade de 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio. Então a gente percebe que em uma dessas quantidades, né, segundo o que foi feito na pergunta B, percebemos então que ali uma delas vai estar em excesso. E bora logo entender aqui uma coisa, turma. Quando você observar uma substância que esteja em excesso, ela não irá participar do cálculo estequiométrico. Olha aí, uma dica. Quando você identificar que uma das substâncias, ou então um dos reagentes estiver em excesso, ele não participa da reação. Então aqui que a gente vai ter uma particularidade de um tipo de cálculo estequiométrico, onde a gente vai ter que buscar nesses reagentes qual deles está em excesso. Legal? Como é que isso funciona então? Vamos lá? Só para que a gente possa então rever o que foi dito, esses 147 gramas de H2SO4, como você vê aí, ó, é da questão. E esses 100 gramas de hidróxido de sódio também é da questão. Como nós estamos atrás da quantidade de sulfato de sódio, nós precisamos saber qual desses reagentes vai estar em excesso. Tudo bem? E para que a gente possa então saber qual dos reagentes está em excesso, a gente vai usar aqui uma estratégia. Primeiramente, vamos calcular a massa molecular do ácido sulfúrico que aqui nós temos. Olha, na questão anterior, nós calculamos o H2SO4 usando as massas atômicas. Se você lembra, olha, o hidrogênio vale 1, né? Então são 2 hidrogênios, daria 2 gramas. O enxofre, você só tem um enxofre que vale 32, olha. E aqui 4 oxigênio que vai dar 64, porque é 4 vezes 16. Então aqui nós temos uma quantidade de 98 gramas. Olha aí, turma. Essa quantidade reage com duas moléculas de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Só para calcular aqui o Na, olha, o Na vale 23, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. Se eu somar esses valores, eu vou ter aqui um valor de 40. 40. Isso se eu tivesse uma molécula. Como são duas moléculas, olha, isso vai dar um total de 80 gramas. Então perceba o seguinte, que 98 gramas de ácido sulfúrico, ao reagir com 80 gramas de hidróxido de sódio, formou uma certa quantidade de sulfato de sódio. Para calcular esse sulfato de sódio aqui, olha, o sódio, cada sódio vale 23. Como são dois, olha, dá um total de 46. Mas aqui só tem um enxofre. Olha quanto vale o enxofre, 32. E aqui vocês têm 4 oxigênios, perdão, que vai dar um total de 64. Olha aí, turma. Somando esses valores aí, olha, tá? Somando os valores aí, teremos então um valor total de 142. 142. Olha aí, isso aqui é um padrão.
98 gramas de ácido sulfúrico reagiu com 80 gramas de hidróxido de sódio e formou 142 gramas de sulfato de sódio. Só que o que foi colocado na reação, segundo o que foi mostrado no comando da questão, foi colocado 147 gramas, olha gente, e 100 gramas de hidróxido de sódio. Perfeito? E isso nos resultou um certo valor, que é o que a gente vai encontrar. Só que em cálculo estequiométrico nós trabalhamos com uma regra de 3 simples. Neste caso aí nós temos relações de dois reagentes, né, para obter um produto. Então aqui que a gente vai eliminar uma das, vamos dizer assim, um dos reagentes. Vamos descobrir qual dos reagentes aqui está em excesso. Então a gente vai usar a seguinte estratégia, turma. Eu vou fazer o seguinte. Digamos então que eu queira saber o valor, digamos que, de ácido sulfúrico. Vou descobrir se esse valor que ele me forneceu aqui, de 147 gramas, se esse valor está compatível com a quantidade de 100 gramas, para poder obter o resultado de sulfato de sódio. Então eu vou fazer o seguinte. No lugar desse 147 eu vou colocar Y. Então eu vou só repetir aqui embaixo, gente. Olha aí, ó. 98 está para 80, que isso aqui é um padrão, tá? E aqui eu vou colocar Y, tá? Só para me descobrir se esse valor que aqui eu vou obter, a partir desses 100 gramas, se é os 147 gramas necessário para os 100 gramas de hidróxido de sódio. Então, eu vou ocultar esse valor aqui, eu vou descobrir se é esse valor mesmo, então eu coloco Y. Então aí eu tenho, gente, 80Y vezes 80Y, né? Melhor, 80 vezes Y dá 80Y, que isso vai ser igual a 98 vezes 100, que vai dar 9.800. Y vai ser igual a 9.800 dividido então por 80. Olha aí, turma. 9.800 dividido para 80 dá um resultado de 122,5. Olha aí, gente. Para que eu então pudesse reagir esses 100 gramas de hidróxido de sódio que foi colocado nessa mistura, eu necessitaria então de ácido sulfúrico, olha quanto? 122,5. E olha quanto ele colocou? 147. Quer dizer, essa quantidade então de ácido sulfúrico que eu tenho ali na minha mistura com 100 gramas de hidróxido de sódio vai estar em excesso. Olha lá, turma. Descobrimos então qual é o reagente que está em excesso. É o ácido sulfúrico. Então agora, conhecendo que o ácido sulfúrico está em excesso, nós não usaremos o ácido sulfúrico para poder achar o valor de sulfato de sódio. Nós usaremos somente quem? O hidróxido de sódio. Então, temos a seguinte situação agora. Usarei então o hidróxido de sódio, que seria 80, que está para 142, e 100 vai estar para X. Perfeito, gente? Agora vamos achar o valor, então, de sulfato de sódio, como está pedindo a questão. Só para reforçar, viu, gente? Essa estratégia que nós estamos vendo aqui é para descobrir dos reagentes que fazem parte da reação, qual deles está em excesso. Uma vez quando nós descobrimos que quem é dos reagentes que está em excesso, nós eliminamos do cálculo estequiométrico e usamos somente a substância que não está em excesso. Então, neste caso, aqui seria o hidróxido de sódio. Bem, continuando o nosso cálculo, você tem aí, olha, 80x, que é igual a 100, ou melhor dizendo, 142 vezes 100, você vai ter então 14.200. X seria igual a 14.200 dividido para 80,
Podemos até eliminar esse zero, não é isso? E aí você tem 1420 dividido para 8. Que o resultado vai ser de 177,5. Essa seria então a quantidade de sulfato de sódio obtida nessa nossa quantidade então de hidróxido de sódio, né, na mistura, na reação química no modo geral. Bem, lembrando que a questão da letra A, a pergunta da letra A, ela quer saber, na verdade, o excesso, não é isso? Ela quer saber o que? A quantidade, vamos dizer que esteja em excesso. Então, para que eu possa obter essa quantidade em excesso, gente, basta que eu pegue os 147 gramas de ácido sulfúrico e subtraia da quantidade de 122,5. Ok? Então, se eu for fazer aí o cálculo, olha, 147, né? 147 menos 122,5, colocar aqui um zero, né? Se a gente quiser saber o excesso, basta que a gente faça a subtração desses dois valores. Pegue então a quantidade de 122,5 e retire da quantidade total de 147 gramas de ácido sulfúrico que foi colocado na solução. Ok? E isso vai dar quanto mesmo? Em torno de 24,5. 24,5. Então, olha só, turma. Observe que essa quantidade no qual nós vemos aqui, de 24,5, é a quantidade que se encontra em excesso. Legal? É a quantidade, então, que foi colocado a mais de ácido sulfúrico. E aí, então, entendemos que o ácido sulfúrico ele não participou do cálculo para acharmos o valor de sulfato de sódio. Perfeito? E aí, então, nós iremos observar que uma vez quando o ácido sulfúrico que nós encontramos ali em excesso, ele, para o cálculo estequiométrico, ele não irá participar. Legal, gente? Beleza aí? Uma outra situação, um tanto que bastante incomum, gente, são os reagentes impuros, né? É comum, às vezes, nós encontrarmos, por exemplo, alguns materiais, como, por exemplo, né, um anel de ouro, se a gente for observar, ele não é totalmente de ouro. Vai existir, por exemplo, alguns componentes que fazem parte da liga metálica do anel, que é o zinco e o cobre, que são materiais que são impuros. É como se você estivesse falando, por exemplo, é como se você tivesse uma amostra, né, digamos assim, uma amostra, e essa amostra, digamos que ela tenha um valor, digamos de que 4 gramas, ok? Só que desses 4 gramas, gente, deve existir, então, dentro desses 4 gramas, uma quantidade impura, podemos falar assim, e uma quantidade pura, podemos estabelecer dessa forma. Que muitas das vezes, se nós, por exemplo, dissermos assim, digamos que essa quantidade de 4 gramas, eu tenha em torno de 6% dela, vamos dizer assim, é impura. Tudo bem? Seria impura. Isso quer dizer, então, que os outros 94% é uma quantidade o quê? Ó, pura. Porque até mesmo que se nós formos somar esses dois valores aí, olha, chegaremos então a dizer que isso corresponde a 100%. Legal? Mas como calcular, gente, essa quantidade, por exemplo, em percentuais? Como eu quero saber que esses 4 gramas que aí eu tenho, seja, vamos dizer assim, seja de 6% em gramas, quanto seja impuro?
basta que a gente faça a seguinte relação, olha. A amostra que aqui eu tenho, ela tem um valor igual a 4 gramas. Então, o que significa para nós o 4 gramas? Né? O 4 gramas aí para nós é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: esses 4 gramas ele corresponde à amostra total, que é 100%. Ok? Se eu quero saber então a quantidade de 6%, que é uma quantidade impura, basta então que eu faça essa seguinte relação, ali, uma regra de 3, ó, 6%. E aí basta que você faça o seguinte cálculo: 100 vezes x, 100x, e isso vai ser igual 6 vezes 4 vai dar 24. X vai ser igual a quanto? 24 dividido para 100. Então, 24 dividido para 100, quanto dá aí, gente? Igual a 0,24 gramas. Então, essa quantidade que aqui eu tenho é a quantidade correspondente a 6 gramas. Se eu quiser saber a quantidade de pureza desse material, que é 94% em gramas, basta que eu pegue essa quantidade de 4 gramas e subtraia de 0,24. Então, se eu quiser saber a quantidade de pureza em gramas, basta que então eu tenha os 4 gramas e subtraia da quantidade de 0,24 gramas. E aqui então eu terei a quantidade de pureza desse material, que seria em torno de 3, né? 3,76 gramas. Olha aí, gente. Aqui então nós temos um tipo de estequiometria aonde nós podemos analisar em uma amostra a sua pureza, ou então até mesmo a sua própria impureza, saber o quanto, digamos assim, podemos saber da quantidade em gramas, né, desde que sejam informados os percentuais. Legal? Beleza aí, gente? Uma outra forma também de se estabelecer aí uma particularidade da estequiometria é quando nós falamos do rendimento. É comum, por exemplo, nós termos reações químicas que acontecem e às vezes nós esperamos um valor e resulta em outro. Então nós dizemos que o rendimento da reação não foi 100%. Ela chegou a ser, na verdade, uma quantidade que fica variando de 80%, 70% ou até mesmo 90%. E a explicação que nós temos para que esses valores chegassem a essa produção, isso às vezes requer às vezes um instrumento no qual nós usamos, talvez não tenha sido adequado, ou a temperatura, ou o manuseio que as moléculas na verdade não foram bem atendidas, né? Enfim, existem N fatores que vão levar com que esse rendimento ele tenha, digamos assim, um alcance de valores próximo ou muito longe de 100%, vamos falar assim. Então, quando você fala, por exemplo, aí a questão ela diz assim, né, que vamos considerar a reação, que é a produção de gás carbônico, né, supondo que deveriam ser produzidos 100 litros. Ó, é importante que a gente observe aí que quando ele fala, por exemplo, de 100 litros, gente, esses 100 litros é a quantidade, digamos assim, seria a quantidade esperada. Só que ele continuando aí lendo a questão, ele diz então que foram produzidos somente 90 litros. Quer dizer, de 100 litros que era esperado, obteve-se 90 litros. Então é como se nós estivéssemos fazendo o seguinte: os 100 litros no qual se refere aí, é estabelecido um rendimento, ou melhor dizendo, uma ação perfeita que a reação poderia produzir, de 100%. Só que o esperado, né, foi 90 litros. E esse 90 litros deve corresponder a um rendimento X%. Novamente, aqui você tem uma regra de 3, onde você usa o valor, né, 100x ali, né, que
que é igual a, aqui ó, 90, né? Ou melhor dizendo, daria 9.000, né? X vai ser igual, aí você tem, olha, os 9.000, né? E aí dividido por 100. Olha aí. Cortamos aqui e aqui. E aí o esperado para nós, então, foi de quanto? De 90%. Ó, aqui você tem também um cálculo estequiométrico, que é uma particularidade de determinadas situações em que uma reação química, ela teoricamente, né, podemos dizer que teoricamente, dizemos que as reações sempre chegarão então a 100%. Mas na prática, podemos falar assim, esta reação química, ela atendeu 90%. Então o rendimento da reação que foi produzido 90 litros, que é um caso desse exemplo aí, foi de 90%. Bem, é uma quantidade assim bem, digamos assim, bem significativa, né? Bem próximo de 100%. Aqui tem o que nós chamamos então rendimento de uma reação. Ok, turma? Beleza aí? Uma outra particularidade da estequiometria é quando há participação do ar nas reações químicas. Aqui eu tenho um exemplo. Um volume de 56 litros de metano são completamente queimados no ar. Bom, aqui a gente tem que levar em consideração, gente, a montagem de uma equação. Por exemplo, o metano é o CH4. Como ele disse que teve uma reação completa, né, com o ar, isso nós dizemos com o gás oxigênio, tá? Que essa reação ele informa para nós que foi produzido gás carbônico e água. Então foi produzido CO2, né, mais água. Ó, esta é uma reação química no qual nós temos aí a combustão, né, do metano. É importante que toda vez quando você monta a reação química, é importante que você verifique se está balanceado. Então, olhando bem aí, olha, eu percebo que os carbonos que aqui eu tenho, olha, estão balanceados, tá? Eu percebo aqui que a quantidade de hidrogênio que aqui eu tenho no reagente é 4, lá é 2, olha. Então, eu vou fazer aqui o balanceamento, vou colocar 2 aqui. Nota que no meu produto os coeficientes 1 e 2 completam as substâncias. E o que já me dá, por exemplo, é a necessidade aqui de ver que os oxigênios que aqui eu tenho, olha, no total no produto são 2 oxigênio, aqui eu tenho mais 2 oxigênios, que são um total de 4. Então, já que apareceu 4 oxigênios aqui, então tem que aparecer também 4 aqui. Então, eu coloco 2, que fica assim. Bom, se eu for analisar bem aí, olha, é o volume de 56 litros de metano. Se eu vejo que o metano aqui me deu uma sugestão de que 56 litros de metano correspondente então a 1 litro de gás. E isso dá um total de quanto? 56 litros. Levando em consideração que a cada uma molécula, né, de metano se tem 56 litros, então 2 moléculas de O2, eu teria 2 vezes 56, olha. Isso aqui daria em torno de 112 litros, né? 112 litros. Aqui, 1 vez 56 também, levando em consideração que uma molécula equivale a 56 litros, né? Pegando então como relação do metano. Então aqui eu terei 56 litros. Olhando aqui para a molécula de água formada em estado vapor, né, seria 2 vezes 56 também. Se já que 1 mol corresponde a 56, 2 moléculas, então aí eu vou ter 112 litros. Olha a relação que eu tenho aqui, turma. De metano, né, são 56 litros, de oxigênio eu tenho 112 litros, de gás carbônico 56 litros e de água 112 litros. A pergunta que ele me faz aí é o seguinte: qual o volume de ar necessário à combustão? Olha, ele me mostra no conteúdo do meu texto aqui que o oxigênio ele apresenta, olha, 20%. Bom, quanto corresponderia esses 20% de oxigênio?
Porque os 112 litros que aqui eu tenho é a parte teórica, podemos dizer assim. Isso estaria para 100%. Legal? Bom, bora ver como é que fica isso então. Então, olha lá, gente. Então eu parto da seguinte interpretação. Se nós temos 20%, como ele expressa para nós aqui, ó, como foi dito agora, se ele fala para nós de 20% de O2, então nós temos que 20% de gás oxigênio é encontrado então em 100% do ar. Vamos dizer assim, 100% do ar. Só que nós encontramos o valor que foi de 112, agora há pouco. 112 litros. Isso corresponderia a quantos por cento do ar, do volume de ar, né? Podemos dizer assim. Então, mediante então, essa relação, aí você tem, olha, 20, né, vezes x. Vamos colocar aqui do lado, olha. 20x. E aqui então você tem 112 vezes 100. Ó. Então, x vai ser igual 112, ou melhor dizendo, 11.200, dividido para 20. Podemos até simplificar aqui, ó. Tá? Esse valor, então, seria igual a 560 litros, né? Então, esse seria o valor que nós encontraríamos do volume do ar, né? Podemos dizer assim, em torno de 560. Ok, gente? Beleza aí? A outra pergunta, e ainda falando da mesma reação de 56 litros, observa que ele faz aí um comentário do volume total dos gases no final da reação. Legal? Então, a interpretação que nós temos, o volume total dos gases no final da reação, só para lembrar, viu, que as substâncias no qual nós comentamos no início aí, ela envolveu, por exemplo, o gás metano, né? Só representar aqui, para que a gente possa, então, acompanhar a forma de como falamos, então, do gás metano, que seria o CH4, não é isso? Na presença do gás oxigênio, e isso produziu, então, gás carbônico e água. Só para lembrar, viu, gente, que na atmosfera nós encontramos quem? O O2, encontramos o CO2 e encontramos água no estado vapor. Então, se nós formos fazer aí o volume total dos gases no final da reação, né, observa que ele relaciona aqui para nós, olha, 80% de N2, que é justamente a quantidade de gás, né, digamos que não participou da reação, até mesmo porque está em excesso, por esse percentual que você vê aí. Bom, então para que a gente possa utilizar a quantidade total desses gases, incluindo essa quantidade de 80%, então aí você tem 100% do ar, vamos dizer assim, 100% do ar, nesses 100% de ar, nós encontramos o que? Olha, 80% de gás nitrogênio, conforme como foi dado no comando da questão. Agora há pouco eu encontrei um valor de 560 do ar, naquele percentual que nós vimos de 20% de oxigênio, encontramos 560. Então, essa quantidade aí de 560 do ar corresponderia a quanto, né, de N2? Fazendo aí a mesma regra, né, meio pelos extremos, né? Aqui você tem, olha, 100x, deixa eu colocar aqui, 100x, que é igual a 560
vezes 80. X vai ser igual 400, ou melhor dizendo, 44.800. Isso então dividido por 100. Posso cortar esses dois zeros com esse aqui. E aí então eu terei o valor de X de nitrogênio, 448 litros de oxigênio, ou melhor, de nitrogênio. Bom, diante disso, nós vimos que a nossa equação, ela apresentou para nós lá, na quantidade de oxigênio, né? Ela somou um total, se são duas moléculas de oxigênio, então, sabendo que é 56 litros, né, cada mol, então aqui você tem um total de 112 de oxigênio, né? Aqui você vai ter 56 de gás carbônico, ok? Com mais 448 de nitrogênio, né? Então aí você tem 112 com mais 56 de dióxido de carbono e com mais 448 litros de gás nitrogênio, você tem um valor então de soma um total de 616 litros. Esse seria então o valor total de gases final dessa reação. 616 litros. Ok, gente. Beleza, então. O próximo e particularidade da estequiometria é quando os reagentes são misturas. Como, por exemplo, uma mistura formada por 5 mols de flúor e 10 mols de cloro reage completamente com o hidrogênio. Ele faz a pergunta: qual é a massa total dos produtos formados? Gente, quando você tem estequiometria que envolve misturas, né, de reagente, neste caso aqui, neste exemplo, a gente vai fazer separado esses valores. Vamos obter então a massa total de um produto, de uma dada reação, tá? Que é o flúor com o hidrogênio. E em outro momento nós iremos obter o outro produto com 10 mol de cloro com o hidrogênio. Então, para que a gente possa desenvolver essa estequiometria, a gente parte então da seguinte ideia. Por exemplo, é pedido aí para nós, a primeira reação ela pede para que você reaja então uma quantidade de flúor, que é de 5 mol, tá? Com um gás hidrogênio. Então temos 5 mol de flúor, tá? Vamos primeiramente reagir completamente com o hidrogênio. Vamos fazer aqui, olha, são dois cálculos que nós iremos fazer. Então temos, né, a primeira reação aí que você vê é usando a relação do elemento, né, ou melhor dizendo, do flúor, né, com o hidrogênio. Então nós temos aqui, ó, flúor, colocar assim gás flúor, né, reage então com o hidrogênio, gás hidrogênio. Isso vai formar então duas moléculas de ácido fluorídrico, tá? Só colocar aqui um na frente, tá? Então aqui nós temos assim, olha, 5 mol de flúor, só que aqui no caso nós temos 1 mol de flúor que reage com 1 mol de gás hidrogênio. Isso vai formar então duas moléculas de ácido fluorídrico. Só que ele não quer de 1 mol, né? Ele quer de 5 mol. Tá? De 5 mol. Isso vai produzir quanto? Ó,
5 vezes, se 1 mol produziu 2 HF, 5 mol vai produzir quanto, gente? 10 HF. Direto aqui logo, olha, 10 HF. Ok? Faço o seguinte, olha, por exemplo, sabendo que o hidrogênio vale 1 e sabendo que o flúor vale 19, os dois juntos somariam um total de quanto? De 20. Só que essa seria a massa de uma molécula. A massa de uma molécula. Então aí basta que você multiplique, olha, por 20, que é a massa de uma molécula. Como ele está dizendo que são 10 moléculas, aqui você tem um total de 200 gramas. Essa seria a quantidade, então, do produto formado do ácido fluorídrico. Só aproveitando esse espaço aqui, ó, vamos colocar então a reação do cloro com o gás hidrogênio. Tudo bem? Vai formar então ácido clorídrico. Se você for observar bem, olha, é a mesma relação que nós temos. Como ele pede para nós que foram usados 10 mol de cloro, olha aí, 10 mol de cloro, então aqui você tem um total, olha, da quantidade, se 1 mol produziu 2 moléculas de ácido clorídrico, 20 moléculas, ou melhor dizendo, 10 moléculas de cloro, irão ser 10 vezes mais quanto? Olha, de ácido clorídrico, seriam 20 moléculas. Se eu for somar as massas moleculares do HCl aqui, ó, o hidrogênio vale 1. O cloro vale 35,5. Então aqui no total eu teria 36,5. 20 vezes 36,5 dá um total de 730. Não é isso? 730 gramas. Bom, olhando aí agora, se nós formos somar o total de produtos aí, seria 730 com mais 200. Isso daria em torno de 930 gramas de produtos, então, formados nessa reação. Olha aí, gente. Beleza, então? Bem, turma, então, espero que tenham entendido um pouco dessas particularidades da estequiometria e praticar, exercitar para aprimorar mais esses cálculos. Galera, espero que vocês tenham se divertido um pouco com essas explicações. Legal? Então até breve, moçada.